Olá a todas as pessoas, meu nome é Brunelli, eu sou ginecologista, trabalho no programa de interrupção gestacional previsto em lei do Distrito Federal e estou hoje aqui na companhia da Lígia. Eu sou enfermeira, também atuo no programa de interrupção gestacional previsto em lei do Distrito Federal, junto da Brunelli, outra médica, uma equipe multiprofissional também composta por assistente social e psicóloga. Eu sou também sanitarista e especialista em direitos humanos e promoção da saúde das mulheres. Hoje a gente vai falar para vocês um pouco dos impactos da gravidez na infância e na adolescência e como que a gente pode assegurar um atendimento humanizado no acesso ao aborto legal dessas meninas nesse cenário. Antes de a gente falar propriamente dito dos impactos, é interessante que todos vocês, né, saibam de como a violência sexual no Brasil tem crescido e que os números publicados pelo Fórum de Segurança Pública por meio do anuário, que é publicado todos os anos, eles só aumentam. Então, tanto os estupros quanto os estupros de vulneráveis. E a gente sabe que os números entre as crianças e adolescentes, eles se mantêm altos. Então, elas são as principais vítimas de violência sexual no nosso país. Então, é assustador a gente ver, né, que 32% dos casos são de meninas de 10 a 13 anos, e também de meninas, 16% de meninas de 14 a 17 anos. E isso é importante do ponto de vista epidemiológico, mas é importante também para que a gente entenda quando abordar isso, né, em que momentos prestar mais atenção. Aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de fecundidade de adolescentes muito maior na região norte, que tem marcado, né, essa questão da violência, da negligência da violência nessas meninas também. Então, vocês vão ver que Roraima é o estado que mais tem casos de gravidez de 10 a 14 anos, e seguido aqui pelo Amazonas, pelo Pará, pelo Acre, pelo Amapá. Então, a gente tem que incidir com mais força, né, nas questões que atravessam esses estados, questões culturais, mas principalmente questões estruturais mesmo, do patriarcado, da forma que a gente enxerga nossas meninas. Quando a gente fala dos impactos propriamente ditos da gravidez na adolescência, de cara, a gente tem um risco maior de eclâmpsia, de sepse, de hemorragia e de complicações decorrentes de um aborto que não é feito nas condições sanitárias ideais, né? Então, essas meninas também recorrem a abortos clandestinos inseguros e a gente lembra que a eclâmpsia está dentro da principal causa de morte materna, que são as doenças hipertensivas, a sepse também está entre as 4 principais, né, que são as infecções, a hemorragia também e as complicações, que é a 4ª causa. Então, não é diferente entre as meninas, né, entre as adolescentes. E tem também o risco de mais mortalidade neonatal. Isso porque existe uma competitividade nutricional daquela criança que está em desenvolvimento, daquela adolescente, e do feto que também está se desenvolvendo nesse corpo, que também precisa de cuidados. Então, tem um comprometimento morfológico, né, e orgânico da criança, / adolescente, né, no cenário que for, e do feto. E a gente tem uma interferência óbvia no desenvolvimento neuropsíquico da criança, do adolescente, a partir do momento que ela tem que lidar com a gravidez de um corpo infantil. Tem um risco aumentado também de desenvolver transtornos mentais, incluindo a depressão pós-parto. Aqui no Brasil, então, nos últimos 5 anos, a gente teve 51 óbitos maternos, né, entre crianças menores de 14 anos, crianças e adolescentes, e essa mortalidade é 2 vezes maior entre meninas menores de 15 anos, quando a gente compara com as mulheres de 20 a 24 anos. Então, a gente está diante de uma negligência institucional de reconhecer esses casos de oferta de aborto legal, que é o nosso foco hoje, e uma falha da rede toda, de identificar esses casos, de conduzi-los da maneira adequada para que essas meninas não morram e não passem também por situações outras que a gente elucidou. E a cor da mortalidade materna no Brasil, gente, é sempre a mesma, né? Seja nas mulheres de 20 a 24 anos, ou depois dos 25 anos, seja nas adolescentes. Então, são meninas negras, majoritariamente negras, pretas, pardas, que atravessam essas gravidezes, esses corpos extremamente infantis. E para além da saúde, quais são os outros impactos que essa menina tem na vida dela? Então, ela reduz a socialização, com tendência a se isolar, né, não tem mais aquela vontade de compartilhar as coisas com as outras amigas, né, amigos que ela tinha, interromper a escolarização, então uma evasão escolar nessas meninas que são vítimas de violência e engravidam é maior, a influência para um planejamento de vida, né, fica fragilizada, então, sob a ótica do planejamento reprodutivo, né, também. Os vínculos familiares ficam mais frágeis, né, então as pessoas, às vezes,
botam em xeque a palavra daquela menina, né, culpabilizam, não é diferente. A perpetuação de contextos de violência baseada em gênero, né, em nível individual e intergeracional, e perpetuação do ciclo de vulnerabilidade socioeconômica, porque a partir do momento que ela não acessa aborto legal, tem que lidar com a criança nova na família de maneira compulsória, isso também compromete, obviamente, a renda daquela família. Bom, para a gente pensar em como mitigar esse cenário em curto prazo e em médio e longo prazo, enfrentá-lo e desafiá-lo, a gente precisa antes refletir um pouco sobre o porquê que essas crianças e adolescentes ainda estão submetidas a todos esses riscos, se tornando mães, né? Dentro desse cenário epidemiológico que Brunelli traz de alta incidência de estupro de vulnerável e violência sexual. A gente pode sistematizar, e isso não significa uma síntese, mas sistematizar as barreiras de acesso ao sistema de proteção e garantia de direitos em alguns agrupamentos, né, de barreiras que são geográficas, que são educativas, que são éticas e que são técnicas. Quando a gente fala especificamente do direito à interrupção gestacional previsto em lei, que eu acredito que em outras aulas já tenha se falado, né, dessa permissibilidade em razão de ser uma gestação decorrente de estupro de vulnerável, e nós olhamos para as barreiras geográficas, nós percebemos que menos de 4% dos municípios brasileiros possuem serviços especializados de interrupção gestacional previsto em lei. Desses menos de 4%, o que vai dar pouco mais de 100 serviços, a gente nota que há uma concentração muito vertiginosa de serviços em capitais e metrópoles, provocando vazios assistenciais robustos nas cidades, localidades mais interiorizadas e de acesso mais remoto. Quando a gente pensa nas barreiras educativas que vão se somando, né, vai somando para se tornar um cenário desafiador, que é o que a gente enfrenta hoje, a gente precisa olhar para o modelo de formação profissional que a gente tem a nível internacional, mas com mais ênfase no Brasil, que é um modelo muito fragmentado, biomédico, médico-centrado, hospitalocêntrico, e que forma os profissionais numa perspectiva muito mercantilizada da oferta de saúde e do acompanhamento do processo de saúde, adoecimento e recuperação. Então, não há um compromisso na estruturação da formação profissional com o debate e o preparo técnico desses profissionais para lidar não só com a interrupção gestacional prevista em lei, mas inclusive com etapas anteriores a ela, como a identificação das situações de violência, o trabalho de prevenção das situações de violência de maneira intra e intersetorial. Então, o desafio que existe, ele perpassa também o processo de formação dos profissionais. E aí nós vemos, por exemplo, até mesmo processos mais atuais de reformulação de currículos, como aconteceu na categoria de enfermagem, permanecerem sem abordar os aspectos relacionados à violência baseada em gênero, aqui com mais ênfase na violência sexual e nos cuidados relacionados ao abortamento. Só pontuar uma coisa, Lígia, que eu acho que é importante que os alunos, né, as pessoas que estão fazendo o curso tenham em mente, que esse vazio assistencial dialoga diretamente com aquele mapa que a gente mostrou, né, da região norte, que é onde a gente tem mais vazios. Sim, e a dificuldade de mobilidade também, que é gigantesca, né? Isso vai entrar a fragilidade da rede de atenção à saúde também, porque o tratamento fora de domicílio não é bem estruturado em todos os lugares, e acho que daria um debate inteiro só sobre o TFD. Prosseguindo, nós temos também algumas outras barreiras que vão se somando a essas. As barreiras técnicas dizem muito respeito, dialogando bastante com essas barreiras educativas, a atualização tardia ou inexistente dos protocolos assistenciais nacionais e locais. Os protocolos locais, muitas vezes, eles são colocados pelas secretarias estaduais e municipais numa tentativa de reduzir danos em relação à lacuna gigantesca que nós temos em relação aos protocolos nacionais. Se nós pararmos para olhar hoje, enquanto este curso está sendo veiculado, nós ainda temos vigente um manual técnico datado de mais de 10 anos atrás, que contém equívocos substanciais em relação aos aspectos técnicos da atenção à violência sexual em geral e principalmente ao abortamento. As barreiras técnicas também dizem respeito à logística dos materiais e insumos. Não há, por exemplo, uma padronização da chegada das seringas de aspiração manual intrauterina, não há uma consolidação dos serviços credenciados para receber o misoprostol, um acompanhamento sistematizado disso. Então, as
barreiras logísticas, elas também se impõem sobre esse direito. A qualificação técnica dos profissionais, que é o que mais dialoga com as barreiras educativas, também diz respeito ao processo de educação permanente em saúde. Embora nós tenhamos uma política nacional de educação permanente em saúde, não há uma aplicação adequada dela, principalmente quando se trata de saúde reprodutiva e, sobretudo, do abortamento. Então, somado ao fato de não termos uma distribuição ampla e padronizada de insumos, como a seringa de A1000, por exemplo, nós também temos profissionais que, na sua formação, não aprendem a utilizá-la e se mantêm sem aprender, logo inviabilizando a oferta de um procedimento mais simplificado e mais seguro para os pacientes. A disponibilidade profissional para atuação nos serviços especializados também é uma grande barreira de acesso. Nós contamos com poucos serviços e, nesses serviços, com poucos profissionais disponíveis a atender essas pessoas, a ofertar os procedimentos de interrupção gestacional previstos em lei e, muitas vezes, também a fazer isso de maneira ética, humanizada e adequada. E aí a gente vem para as barreiras éticas. Há, hoje, um cenário no Brasil de aplicação indiscriminada dos valores morais e fundamentos religiosos que vão se expressar numa alegação sem nenhum tipo de fundamento da objeção de consciência, que, embora seja um direito profissional legítimo, hoje tem funcionado como uma maneira de perpetuação de poder, principalmente da categoria médica, sem excluir outras categorias profissionais, como a enfermagem, muitas vezes, infelizmente, a psicologia, o serviço social, que alegam essa objeção de consciência para não atender essas pessoas, ou, quando fazem isso, o fazem de maneira atravessada por esses fundamentos religiosos, por esses valores morais individuais que levam à transmissão de informações equivocadas, incompletas, da ausência de direcionamento, da ausência de educação em saúde. Quando a gente vê esse complexo de barreiras de acesso sendo somado, tem como resultado não só a falta de acesso das pessoas aos serviços especializados em interrupção gestacional, mas quando acessam também um atendimento inadequado, que por vezes pode levar essas pessoas a não acessarem de fato a política de saúde. Acho que quando a gente olha, né, para essas barreiras de acesso, a gente começa a pensar nas boas práticas de atendimento e entender que, enquanto profissionais de saúde, que devem responder não somente a um código de ética enquanto um documento institucional, mas como um aspecto essencial da sua profissão, o profissional de saúde ele deve ser, antes de tudo, promotor de direitos. Então, a lotação, né, a localização desse profissional de saúde nos serviços especializados precisa necessariamente responder à sua responsabilidade enquanto servidor público, quando a gente pensa que os serviços de aborto legal hoje no Brasil estão localizados somente no Sistema Único de Saúde, embora não haja barreiras legais, né, para que haja serviços dentro do permissível legal privados oferecendo esse serviço, mas são hoje todos os serviços localizados no âmbito do SUS. Portanto, nós, profissionais de saúde que estamos nestes serviços, temos a responsabilidade do servir a política pública e executá-la da maneira adequada. Bom, e para executar essa política da maneira adequada, a gente precisa aplicar assertivamente as dimensões do cuidado às pessoas em situação de violência sexual, sobretudo às gestantes em decorrência dessa violência, e mais ainda quando a gente fala de crianças e adolescentes. Quando a gente põe esse crianças/adolescentes, é muito em virtude da falta de linearidade que a gente tem entre as entidades de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde aplica uma faixa etária para definição, o Ministério da Saúde outra, o Estatuto da Criança e do Adolescente outra. Então, por isso que a gente, para tentar mediar todos os dispositivos, né, normativos dessas entidades, adota crianças/adolescentes. E essas dimensões do cuidado, elas vão começar pelo acolhimento. No acolhimento, a gente sempre precisa colocar em diálogo as políticas públicas de maneira intersetorial. É importante lembrar, né, não que seja possível esquecer, mas salientar que nós estamos tratando aqui de uma consequência de um crime, da gestação decorrente de uma violência sexual. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos um tipo de responsabilidade em relação à condução dessa consequência de um crime. Ao passo que a política de segurança pública tem outro tipo de responsabilidade, que é em relação à condução do crime em si, da persecução penal.
Muitas vezes, infelizmente, parte das condutas antiéticas e contrárias aos direitos que são aplicadas nos serviços de saúde advém de uma confusão entre esses papéis, onde não invariavelmente os profissionais de saúde se colocam na responsabilidade de colaborar de maneira muito intrínseca com a persecução penal. E esse não é o nosso papel. Quando a gente vê uma pessoa em situação de violência, sobretudo de violência sexual, a prioridade vai ser o atendimento em saúde. Até porque o boletim de ocorrência e uma perícia em um instituto médico legal não são obrigatórios e não devem condicionar a atenção em saúde. Então, em nenhum serviço de interrupção gestacional previsto em lei pode haver exigência de um boletim de ocorrência para que qualquer tipo de atendimento seja ofertado, e menos ainda a própria interrupção. E a realização do boletim de ocorrência não tem prazo. Logo, essa pessoa pode registrar depois do seu cuidado em saúde, caso ela queira. É importante a gente diferenciar que, para a segurança pública, a violência é uma ação civil pública incondicionada. O que isso quer dizer? Não há imprescindibilidade de um boletim de ocorrência para que se instaure um inquérito, uma investigação e ocorra persecução penal. Quando este conhecimento do fato vem para um profissional da segurança pública. Para nós, profissionais de saúde, não há nenhum tipo de dever de responder a esta definição jurídica de ação civil pública incondicionada. Nós não temos o dever de levar ao conhecimento, sem a autorização da pessoa sobrevivente, nada relacionado a essa situação de violência. Isso, para nós, profissionais de saúde, incorreria em quebra de sigilo. Por falar em quebra de sigilo, é importante a gente diferenciar quando essa comunicação acontece de acordo com os ditames legais e com a autorização da pessoa sobrevivente de violência. Nós somos, enquanto profissionais de saúde, obrigados e obrigadas a realizar a comunicação externa em casos específicos. Os principais, que são consenso em todos os territórios, são casos de violência sexual ocorridos com menores de 18 anos, é muito o público do qual a gente está falando, e casos de risco iminente de feminicídio. Esse risco iminente, ele não sai dos critérios da nossa cabeça. Há o FONAR, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que baliza a avaliação desse risco para motivar ou não a comunicação externa à segurança pública com vistas à proteção e não a nenhum tipo de denúncia contra essa sobrevivente ou de interferência desse profissional de saúde em qualquer tipo de persecução penal contra o autor da violência. Então, resumindo, o nosso foco enquanto médicas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, farmacêuticas e qualquer outra categoria de saúde é o cuidado e não a persecução penal. Se em algum momento nos for implicado enquanto política de saúde uma colaboração com a persecução penal dentro dos ditames da lei, vai nos caber obedecer à lei e o nosso código de ética. Enquanto essa implicação não for direta, não nos cabe intervir na política de segurança, mas sim assegurar o cuidado adequado, assertivo, ético e humanizado aos sobreviventes de violência sexual. Bom, para fazer esse acolhimento, além desses aspectos legais e éticos, a gente precisa lembrar que ele precisa ser feito com muito respeito à privacidade e ao sigilo dessa paciente. Hoje, nós temos já uma alteração que vem de 2024 na Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre as salas lilás, que são espaços organizados adequadamente para o atendimento de sobreviventes de violência, que devem ser discretos, organizados, contendo todo o aparato, o equipamento necessário para o atendimento e que resguardem esse sigilo e essa privacidade. Nós precisamos, sobretudo no caso de crianças e adolescentes, aplicar os protocolos e ferramentas de escuta protegida. Alguns exemplos disso: escutar a adolescente antes dos responsáveis legais, para que a gente tenha ali essa primeira avaliação da história dela, de como ela vai nos trazer o que ocorreu. Depois, escutar os responsáveis legais, eventualmente fazer uma escuta conjunta, ter uma avaliação mais sensível dessas situações. Há outras ferramentas também que podem estar incluídas nisso, acho que vai ficar um material de indicação. Os recursos psicopedagógicos também são muito importantes, principalmente quando se trata de faixas etárias muito iniciais, de crianças muito novas, para que ela consiga expressar o que aconteceu e a maneira como ela tem lidado, as suas dificuldades, de uma maneira bem colocada, para que a gente, enquanto profissional,
consiga avaliar e tomar condutas assertivas. No momento do acolhimento, é sempre importante a gente utilizar ferramentas de avaliação do letramento em saúde para orientar como a gente vai educar em saúde aquela criança, aquela adolescente, mas também todo o seu complexo familiar e rede de apoio. Isso em que sentido? Sempre usar a pergunta como uma ferramenta importante de o que você entende como violência sexual, você entende que o que você passou é uma violência sexual, como é para você estar passando por isso, para ver até que nível ela está a par dos seus direitos e dos aspectos legais desse atendimento. Aqui ficam algumas dicas, né, de material. Tem o Manual de Escuta Protegida, esse foi elaborado em parceria com a Childhood, e a Cartilha de Implementação da Sala de Lais, que é do Ministério da Saúde. No atendimento, no acolhimento ali, a gente vai também captar muitas necessidades que essa pessoa vai apresentar a partir da sua vivência de uma violência sexual. E no atendimento é o momento de solucionar essas necessidades dentro do máximo que for possível, não só no âmbito da saúde, mas também no âmbito intersetorial. Falando aqui de crianças e adolescentes, uma conduta sine qua non, que é indispensável, ela precisa estar dentro do nosso rol de atitudes, é a comunicação externa ao conselho tutelar. Importante dizer que essa comunicação externa não precisa preceder o procedimento de aborto legal. Ela pode ser realizada após o procedimento de aborto legal, sobretudo considerando a conjuntura política pela qual passa o sistema de justiça em relação aos conselhos tutelares atualmente. No atendimento também é necessário a gente fazer as coisas com um olhar muito integralizado. Então, realizar exames, rastrear infecções sexualmente transmissíveis, oferecer todas as alternativas de cuidado que essa pessoa tem dentro das necessidades que apresenta. Dentre essas alternativas de cuidado estão as alternativas legais frente a uma gestação decorrente de violência, quais sejam manutenção da gestação para vinculação familiar, manutenção da gestação para entrega legal, a adoção ou a interrupção gestacional. Tudo isso vai partir da escolha dessa criança e dessa adolescente em parceria com seus responsáveis legais, mas lembrando que a nossa responsabilidade enquanto servidores públicos e profissionais de saúde é promover direitos. Então, nós precisamos assegurar que o desejo dessa criança ou dessa adolescente vai ser cumprido. Nesse momento do atendimento também é muito importante que o planejamento reprodutivo esteja no cenário, que haja uma oferta de contracepção a partir de um aconselhamento do planejamento de vida e que também, após, caso a escolha seja interrupção gestacional, haja uma avaliação após o procedimento de interrupção para um cuidado integral. Em relação às alternativas que existem para lidar com a gravidez decorrente de violência, antes de ofertá-las, é muito importante que, enquanto profissionais de saúde, nós tenhamos uma conduta humanizada, acolhedora, em relação a todos os aspectos de vida dessa criança, dessa adolescente também, da sua rede de apoio, dos seus responsáveis legais. Então, é muito importante a gente conversar com essa criança, com essa adolescente, sobre os seus planos de vida. E abdicando, inclusive, das nossas posições individuais, porque vai chegar um momento que talvez as coisas não estejam alinhadas com o que a gente pensa para as infâncias e para as adolescências, por exemplo. Então, verificar com essa criança, com essa adolescente, se ela acha exequível que esse planejamento de vida que ela tem se mantenha diante da necessidade de exercer a parentalidade, por exemplo, caso ela esteja ali tendendo à manutenção da gestação. É necessário convidar a criança também a refletir sobre a sua rede de apoio. Se nesse exercício do seu plano de vida, ela considera o cenário de estar sendo amparada, apoiada por alguém, inclusive caso seja uma situação entre duas crianças, entre dois adolescentes, desse provável genitor, do provável autor da situação de violência sexual. É necessário também problematizar junto dessa criança, do adolescente, do responsável legal, sobre os papéis de gênero, sobre a divisão do trabalho de cuidado. Muitas vezes, essa criança, essa adolescente chega no serviço com a concepção de manutenção da gestação, entendendo que esse é o papel natural de uma mulher, de que aquilo poderia ter acontecido mais tarde, mas se aconteceu agora, ela precisa levar isso adiante. E nós precisamos desafiar esse senso comum, desafiar essa concepção, prezando pelo planejamento reprodutivo, pelo planejamento de vida e pelo efetivo exercício dos direitos dessa pessoa.
E aí, acho que trazer o que Brunelli falou, né, desses riscos, do quanto ela pode estar submetida a situações adversas, assim como também o feto, é algo muito necessário. Tudo isso também precisa ser abordado com a família, com os responsáveis legais, e nunca em uma perspectiva de amedrontamento, de um certo terrorismo em saúde. O nosso papel é fazer educação em saúde. Tudo isso precisa ser orientado, em nenhum momento exposto, nem utilizado como nenhum tipo de chantagem para induzir esse complexo familiar a seguir o que o profissional de saúde pensa. Feito isso, a gente vai à apresentação dessas opções. Então, a gente apresenta a possibilidade de interromper a gestação. Lembrando que a lei brasileira não limita a idade gestacional e, a depender da idade gestacional que essa pessoa chegue no serviço, vai haver alguns cuidados específicos. Por que dizer disso? Existe, no manual que mencionei, que está já obsoleto, uma limitação equivocada a partir da definição técnico-científica do que é o abortamento. Entretanto, para uma definição que faça dialogar a justiça e a saúde, a interrupção da gestação ela é uma intencionalidade, né, de não permitir que aquela gestação progrida. Então, para isso, não há limite de idade gestacional. Só se utiliza a faixa de tempo gestacional para se definir perdas espontâneas. Essa é uma diferença técnica muito importante. Quando falo dos cuidados específicos, estou me referindo a, segundo a Organização Mundial da Saúde, gestações em tempos avançados, geralmente a partir de 19, 20 semanas, precisam passar pela indução da sistolia fetal, por uma questão de conforto da própria paciente, da equipe, de preservação em relação à eventualidade de haver sinais vitais no momento da expulsão fetal. As alternativas de procedimento para interrupção vão depender muito da unidade hospitalar, né? Nem sempre essa unidade vai dispor de todas as opções, como aspiração manual intrauterina e a indução medicamentosa. É importante salientar que a curetagem para interrupção gestacional é um procedimento considerado proscrito, obsoleto, não recomendado e até mesmo violento, por isso que aquela barreira técnica ela é tão relevante, né, da disposição logística de todos os insumos. E sempre é importante também já aproveitar esse momento para a educação sexual, para o planejamento reprodutivo e a adoção de um método contraceptivo após esse evento obstétrico, que é o abortamento. Outra opção que a gente precisa falar, né, é a manutenção da gestação para vinculação familiar. Se essa for a escolha, diante de todas as orientações que já foram prestadas, a gente precisa orientar sobre o cuidado pré-natal, se responsabilizar pelo cuidado compartilhado, sobretudo com a atenção primária, indicando sempre a necessidade da preservação do sigilo e da privacidade dessa pessoa, realizar a comunicação ao conselho tutelar, assim como se a opção for a interrupção da gestação, e verificar se há necessidade de articulação com algum outro ponto da rede de proteção e garantia de direitos. Se essa pessoa e a sua família têm condições de subsistência suficientes para conduzir, né, a continuidade dessa gestação e a parentalidade, caso não, se há necessidade do suporte do Estado, enfim, sanar todas as necessidades que sejam apresentadas por essa sobrevivente e o seu complexo familiar. É importante dizer que entregar a adoção ou manter para vinculação familiar com a ajuda de qualquer pessoa que seja, não são substitutivos à interrupção gestacional prevista em lei. Assim como a contracepção também não é, esse debate é sempre muito presente. São direitos que estão no campo do direito reprodutivo, mas que não são equivalentes. A manutenção da gestação para a entrega legal à adoção, ela diz respeito à pessoa colocar o seu corpo a serviço da conclusão daquela gestação até o momento do parto e do nascimento para uma condução legal, jurídica, a partir daquilo ali. Ao passo que a interrupção gestacional vai também dialogar com a autonomia sobre o corpo e o direito reprodutivo, mas em uma outra esfera de decisão, não são em nenhum momento equivalentes. Então, não pode existir a sugestão de que, olha, não interrompa a gestação, entregue a adoção, porque não são equivalentes. Aquela pessoa sabe sobre si e sobre o peso do que é levar à frente a consequência de uma violência sexual. Para a entrega legal à adoção, é necessário que seja feito um processo sigiloso. Também é importante que haja orientações sobre os cuidados pré-natais.
e um diálogo entre esse serviço especializado que ofereceu essa alternativa e a atenção primária para a condução desses cuidados pré-natais, e não há, a partir do momento da decisão, uma continuidade daquele processo de atendimento. A partir daquele momento, vai haver a vinculação aos cuidados pré-natais pela atenção primária e o sistema de justiça vai assumir a condução desse caso. Há orientações mais robustas, né, sobre a entrega à adoção, não vou entrar nos detalhes, mas tem a cartilha do Conselho Nacional de Justiça que fala sobre esse processo, sobre como levar adiante o processo de entrega legal à adoção, quais são os direitos do concepto, quais são os direitos da gestante que vai entregar a adoção, as possibilidades também nesse caminho, tudo está bem explicado na cartilha do Conselho Nacional de Justiça. Lígia, eu vou ler o caso da menina de Alagoinha agora, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente viu até agora. Então, vamos lá. É um caso que Paula Viana compartilhou com a gente, que aconteceu em 2009. Então, uma garota de 9 anos, muito magra e franzina, e sua mãe procuraram a unidade de saúde da família, porque a menina não estava bem. Vomitava tudo que comia. Percebendo o aumento do abdômen, ela achou que a filha estava com vermes. A mãe relatou ao médico que a filha nunca havia menstruado. Desconfiado, o médico, o único daquela cidadezinha do interior, fez exames clínicos, anamnese e encaminhou a menina a uma maternidade de uma cidade vizinha para realizar a ecografia. Lá foi constatada a gravidez gemelar de cerca de 20 semanas. A maternidade, então, chamou o conselho tutelar da cidade da menina e de lá elas foram encaminhadas para o pré-natal de alto risco do hospital de referência na capital. O conselho tutelar, antes de levá-la ao hospital, foi ao IML, com a menina, sua irmã, portadora de deficiência mental de 13 anos, e a mãe. No IML foi constatado, após exames, que a irmã estava seriamente afetada por infecções sexualmente transmissíveis. A irmã mais nova, seguindo orientações da médica legista, poderia ir ao hospital de referência para esses casos de violência sexual contra crianças, e lá poderia interromper a gravidez se fosse consentido pela mãe. A mãe, aflita e insegura, foi, junto ao conselheiro, a esse hospital de referência, porém as levaram para o setor de pré-natal de alto risco e já não comentava mais sobre o direito à interrupção. O conselho tutelar levou a irmã mais velha de volta para a cidade e a mãe e a filha mais nova ficaram internadas, onde a menina seguiria para os primeiros exames e consultas de rotina de pré-natal. Logo, a imprensa soube do caso dos estupros sistemáticos que as irmãs sofriam pelo padrasto, que foi encontrado morto dentro da cela da cadeia municipal onde estava, e foi feito um grande movimento dentro do hospital para que fosse mantida a gravidez. Mãe e filha receberam muitas visitas de padres, pastores e religiosas, e logo o caso foi sendo comentado e discutido nas rádios e jornais da cidade. O movimento feminista, com apoio do governo do estado, foi ao hospital e conversaram com a diretora médica e de enfermagem e com a mãe. Decidiram, após total acordo com a mãe, que ela pediria a alta hospitalar, já que o hospital se negou a transferi-la para outro serviço. Dessa forma, e por intermédio da articulação entre o hospital de referência e o movimento feminista, foram encaminhadas e atendidas integralmente, promovendo o bem-estar e a segurança da criança, realizando a interrupção legal da gestação. A menina, então, foi encaminhada para um programa estadual de proteção a pessoas vítimas de violência e, junto à sua irmã e mãe, foram morar em outra cidade. Fortíssimo nesse caso. Acho que ilustra muito do que a gente fala sobre esses direitos em diálogo, sobre as responsabilidades que um servidor da saúde, né, um servidor público, um profissional de saúde tem na condução desse caso. Porque as pessoas muitas vezes se confundem em relação a priorizar um permissivo em detrimento do outro, e quando isso acontece, ainda conduzem o permissivo priorizado de maneira equivocada. Em que sentido? As pessoas reconhecem o alto risco em relação à gestação precoce, né, na infância e na adolescência, mas não reconhecem isso como um permissivo legal, e sim como a necessidade de cuidado para a manutenção dessa gestação, em uma perspectiva de perpetuação desses papéis de gênero e tudo isso que a gente precisa conversar e que também faz parte do conteúdo do curso. Isso é um aspecto, né? Não há contraposição, é o que a gente conversou. Uma coisa não é uma alternativa à outra, mas ambas são alternativas à gestação decorrente de violência. A intervenção fundamentalista, eu acho que sempre precisa ser destacada, porque ela não existe somente como uma interferência externa.
mas também como uma conduta hoje sistemática por parte dos profissionais de saúde que não conseguem se limitar eticamente em relação ao que pensam para si, dentro dos seus valores individuais, e para o outro em relação ao cuidado prestado aos seus pacientes. Então, isso é um outro ponto. E a maneira como, quanto mais vulnerabilizada é essa sobrevivente de violência e o seu complexo familiar, pior vai ser tanto o acesso dela ao direito quanto a consequência de não acessá-lo. A gente vê que, se não fosse a interferência, né, a intervenção em favor dos direitos por parte do movimento social, essa mãe não teria subsídios, não teria ferramentas para fazer valer o direito da sua filha, e isso é muito grave. Nisso, a gente menciona também os modelos de atenção e cuidado. Quando a gente fala sobre atenção ao abortamento, a gente tem modelos integrais no âmbito do serviço de saúde, mas nós temos também modelos de atenção e cuidado populares, e o modelo de atenção feminista é um deles, que trabalha com a redução de danos, que trabalha com o acolhimento, com a garantia desses direitos de maneira integrada, intersetorialmente, e nesse intersetorial entra também o trabalho comunitário, o trabalho coletivo, no sentido de assegurar a proteção dessas pessoas. Acho que me chama a atenção esses pontos do caso. Eu acho também, assim, o letramento em saúde, né, limitado da família, eu acho que contribui também para um cenário cada vez mais assustador, né, à medida que a gente vai lendo o caso, não só falta de letramento em saúde, mas de acesso mesmo, de entender o cenário todo, né. Então, muitas vezes essas meninas e as mães delas, né, considerando que o ofensor é intrafamiliar, elas colocam o conselho tutelar como uma grande autoridade, né, que vai definir também todo o itinerário de cuidado dela, então elas nem sempre conseguem se posicionar, e a gente sabe que o conselho tutelar também nem sempre é protetivo, né, ele nem sempre desempenha o papel da maneira como ele deveria. Então a gente, como profissional de saúde, estar atento no momento de fazer essa comunicação externa, dos melindres que isso pode envolver, né, então às vezes vale a pena fazer a comunicação do caso depois de que o itinerário de cuidado dela já está garantido, né? A partir do momento que aquela menina já acessou o direito, independente de qual seja, para que o conselho não se torne um entrave no meio desse caminho e ela consiga cumprir o que ela planejou. E ainda tem quando o conselho tutelar nem aparece nem para proteger nem para desproteger, que é esse que eu vou te contar agora, que eu quero que você comente. Uma adolescente de 14 anos, estudante, procedente de São Sebastião, no Distrito Federal, chegou ao serviço especializado para interrupção gestacional, encaminhada de um centro de especialidades para atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica, um CEPAV, localizado na casa de parto de São Sebastião. Ela estava acompanhada da mãe e do irmão de 3 anos. Relatava um relacionamento com um jovem de 18 anos, usuário crônico de cocaína e álcool. Iniciaram em dezembro de 2024, quando ela ainda tinha 13 anos. Com o passar do tempo, ele se tornou violento, intolerante e começou a praticar estupros além da violência física. Antes de morarem juntos, ela usava injetável mensal como método contraceptivo, mas depois, desde que passaram a morar juntos, ele impediu que ela usasse o método, além de impedir que ela fosse para a escola. Já chegou a ficar em cárcere privado por dias. O cenário culminou com uma tentativa de feminicídio com uso de faca. Diante disso, com a ajuda da mãe, ela conseguiu fazer uma denúncia de violência doméstica e solicitar uma medida protetiva, e o ofensor foi detido nessa ocasião. Quando entendeu que estava grávida, foi ao UBS, destacou que a gestação não era desejada e, apesar do contexto explícito de violência, os profissionais que a atenderam disseram que aborto era crime e abriram pré-natal contra a sua vontade. Durante o segmento pela violência doméstica no CEPAV, ela foi orientada sobre o direito ao aborto e encaminhada ao HMIB. No acolhimento, se mostrou muito segura da decisão sobre interromper, mesmo com diagnóstico de gestação acima de 22 semanas. Foi comunicado ao adolescente que, por interpretações da lei específicas do DF, ela teria que ser encaminhada a outro serviço. Sua mãe estava o tempo todo demonstrando mais preocupação com o filho mais novo e houve dificuldade em compreender que a situação demandava celeridade. Essa paciente conseguiu acessar o direito à interrupção no dia 18 de julho de 2025, 6 dias depois do seu acolhimento. Hoje está em uso de DIU de cobre e mantém o segmento no Centro Especializado para Atenção à Violência.
como, assim, o desejo dela estava muito dado, né? Desde o começo, quando ela foi abrir o pré-natal, ela expressou o desejo, a profissional de saúde ignorou, seguiu com o pré-natal, né? Outro ponto importante é que, assim, a atenção primária em saúde, gente, ela abre portas, mas também fecha portas, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa abertura de portas. Tem um ponto rapidinho nisso, que aí conversa, porque em nenhum momento essa paciente teve a violência notificada pela atenção primária. E um outro lugar que também pode abrir portas é a escola, numa perspectiva intersetorial, e mesmo diante do absenteísmo escolar, isso não foi identificado. Ela tinha, assim, 100 faltas no ano, né? Eu lembro muito desse caso. E, assim, ninguém percebeu que algo podia estar muito errado, né, na vida dessa menina. Mas, enfim, partindo da notificação compulsória, que foi uma questão que ela não tinha sido feita, né, nesse caso último que a gente comentou. Então, ela pode ser realizada por qualquer profissional de saúde e por serviços públicos e privados. Então, a notificação, ela faz parte do atendimento, ela está prevista na lei, né, na 10778 de 2003, tem portaria de consolidação também. E como que ela vai ser feita? Como que a gente notifica? A gente preenche a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada e registra ela no SINAM, que é um sistema específico para as notificações, né? O prazo é que, idealmente, aconteça essa notificação em até 24 horas depois que o profissional de saúde tomou conhecimento do caso, e aí, além da notificação, ele vai fazer a comunicação ao conselho conforme previsto no ECA. A notificação, ela é compulsória, sigilosa e anônima, então ela não tem nada a ver com os serviços de segurança pública, ela tem a ver só com serviço de saúde, com epidemiologia, é para isso que ela é feita. E ela não vai expor o profissional, ele não precisa carimbar, ele não precisa colocar nenhum dado, né, da vida profissional dele ou da vida de servidor, então ele vai ficar protegido. Para comunicação externa, não pode ser usado como um relatório para isso, e a comunicação externa é ou para o Conselho Tutelar ou para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, não há nem equivalência nem obrigatoriedade de que seja para ambos. Isso é importante, porque também nem sempre os serviços de segurança vão ser necessariamente protetivos. Justamente. E não realizar a notificação, né, é um crime, né, uma infração sanitária e um crime contra a saúde, e a gente não usa a ficha de notificação como comunicação externa, que a Lígia já apontou, né, são documentos diferentes, e se você utiliza ele dessa maneira, está utilizando de uma forma errada e expondo aquela paciente em relação ao sigilo. Para a comunicação externa, você tem que utilizar relatórios que o próprio serviço constrói ou alguma orientação municipal ou estadual. O segmento em rede, que é a parte mais importante, né? Eu acho por isso que ela está aqui no último slide. A gente tem que fazer um encaminhamento à rede de proteção, ao Conselho Tutelar, ao CREAS, o Ministério Público, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, nos casos onde a gente acha que isso vai ser necessário. Então, assim, o Conselho Tutelar é obrigatório, mas nos outros casos a gente tem que avaliar se aquela família, se aquela criança, se aquela adolescente, de fato, precisam caminhar nesse sentido, né? E a articulação intrasetorial, a gente continua compartilhando cuidado com a atenção primária para que ela seja acompanhada ao longo da vida. Então, um ponto do cuidado dela acontece no serviço de aborto legal ou no serviço de acolhimento à vítima de violência, sobrevivente de violência, mas ela continua sendo da atenção primária para sempre. E o cuidado com a família é importante, a partir do momento que a gente, promovendo esse cuidado coletivo, a gente consegue assegurar o bem-estar da criança e do adolescente, porque ela precisa ser cuidada por aqueles adultos daquela família, né? Garantir essa rede de apoio. É isso, obrigada. A gente espera que seja útil, ficamos também à disposição caso, junto da organização, alguma dúvida seja manifestada e que cada vez mais pessoas cuidem dignamente dessas crianças, desses adolescentes, assegurando um planejamento reprodutivo assertivo e lembrando sempre que estuprador não é pai, criança não é mãe. É isso, pessoal. Obrigada.